Caros irmãos, também irmãs, eu vou procurar ler nessa Bíblia pequena aqui, perdoe alguma coisa aí sobre o som. Eu já orei, irmãos, fiz a minha oração, por isso não vou orar novamente. Já fiz a minha oração antes de iniciar a gravação. Então nós vamos ler com a ajuda de Deus na epístola do 1 João. Vocês não estranhem a Bíblia, que essa aqui é pequena, mas as letras são grandes. Depois é só colocar aqui na frente e fica mais fácil, porque aquela outra é maior, mas também as letras são menores. Vamos ver então, 1 João, versículo 15, até o 17, ok? Mas é epístola, ok, irmãos? Primeira epístola do apóstolo João, versículo 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Glória ao Senhor. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Agora eu coloco a minha Bíblia aqui, fica mais fácil para nós. Deixar aqui a gente acompanha agora. Certo, irmãos? Então, irmãos, aqui Paulo, quando chegou ao fim da sua vida terrena, ele refletiu sobre seus muitos anos de ministério, e o apóstolo Paulo escreveu, segundo Timóteo, no versículo 4, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Presta atenção, irmãos. Todos nós, foi uma promessa de Deus. Tendo cumprido corajosamente, irmãos, o seu ministério, Paulo estava ansioso para ver o seu Salvador e receber a sua recompensa eterna, que lhe estava reservada, mas ao mesmo tempo Paulo estava intensamente preocupado com aqueles que ele deixaria para trás. Uma dessas pessoas era Timóteo, o jovem companheiro do ministério, né, irmãos? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Preocupava com ele porque ele era jovem, não é, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E a gente se preocupa mesmo. Isso, até com os nossos filhos, nós devemos nos preocupar nesses últimos dias que nós estamos atravessando, ensinando e levando eles para o caminho do Senhor, não é, irmãos? Então vamos continuar dentro do contexto desse sermão, dessa pregação que Deus está nos dando de falar com vocês, irmãos. Glória ao Senhor. O seu aprendiz, não é? Timóteo era seu aprendiz e filho da fé. Apesar de Paulo ter confiança na integridade espiritual de seu discípulo, ele também sabia que Timóteo, como um jovem rapaz, estava vulnerável a certas tentações, e por essa razão, em sua epístola final, em 2 Timóteo, nós podemos observar no capítulo 1, versículo 6 e 8, e depois no versículo 13 e 14, o apóstolo exortou o seu jovem protegido a permanecer firme, forte e corajoso. Coisa maravilhosa, né, irmão? Quando a gente tem alguém que pode nos ajudar, tem uma palavra de conforto, e hoje Jesus Cristo vai fazer você sair confortado com isso que Deus está dando de falar aqui para você, irmão. Está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Tem os versículos aqui já todos separados para ficar mais fácil, irmãos. Certo é que os versículos da Bíblia, irmãos, alimentam a nossa alma também. Só lesse os versículos já
alimentava, mas Deus está me dando de expor para vocês tudo isso. Então, ele disse isso para o jovem, não é, irmãos? Por isso que nessa 2 Timóteo, capítulo 1, como já tinha dito, capítulo 1, versículos 6, 8 e 13 e 14, o apóstolo exortou mesmo o jovem protegido a permanecer firme, forte e corajoso. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavivas o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, ele falava, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, irmão? Não te envergonha não, irmão. Glória ao Senhor. Não te envergonha, irmã. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não te envergonhe, ele dizia, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho, conforme o poder de Deus, persevera com fé e amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã palavra que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Paulo continuou no versículo 15, lembrando Timóteo da triste realidade de que muitos já tinham abandonado ele. Entre os que abandonaram ele, citou o nome de Figelo e Hermógenes, mas também o desertor mais notório entre os que abandonaram Paulo. Aparece em 2 Timóteo 4,10, depois você dá uma olhadinha lá, irmão. Porquanto Demas, havendo amado mais um mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Isso acontece muito, não é, irmãos? Não temos muitas informações sobre Demas, mas pelo contexto nós vemos, irmãos, que ele era um companheiro da obra de Deus, da obra que Paulo, tendo ali também ministrado com colegas nobres, como Timóteo, Tito, Lucas, Marcos, Filemon, ministrado com colegas que guardavam a palavra no seu coração, irmãos. Eram homens nobres, que apesar de ter estado em algum tempo na presença de grandes homens de Deus, pregadores da palavra, plantadores de igrejas, servos fiéis, homens de oração e homens que sofreram por causa do evangelho, sofreram muito. Os homens como o grande apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu grande parte do Novo Testamento. Eu posso dizer que ele foi um dos maiores teólogos, irmão. Foi um dos maiores teólogos que já existiu depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Ele conhece tudo, sabe tudo. Então, ele conhece tudo sobre Deus, tudo porque ele é Deus. Ele é o verdadeiro homem, é o verdadeiro Deus. Glória ao Senhor. Então, irmãos, vejamos que mesmo, irmãos, mesmo nós entendendo que Paulo foi um grande homem, um pregador, nós, acima de Paulo, nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa meta final. Por isso não desanimemos na nossa luta, nem na nossa prova. E continuemos. E mesmo andando, Paulo mesmo andando com nobres irmãos em Cristo, Demas abandonou Paulo. E consequentemente abandonou também o cristianismo. Agora, o texto aqui nos fala o motivo pelo qual Demas abandonou Paulo. Está escrito, havendo amado mais um mundo secular. O que é o mundo secular? Esse mundão aí que tem aí, irmão. Muitos estão amando e deixando as coisas de Deus. Ele amava o sistema mundial. As coisas que o mundo tinha para lhe oferecer, os prazeres da carne, a sabedoria humana, os enganos do mundo. Isso que ele amava. Né? Amava mais do que o reino de Deus. E você? O que você está amando? Ai daquele que ama o sistema, irmão. O sistema
está corrompido. Desde aquele tempo, agora pior. A vida de Demas, que abandonou Paulo, que abandonou o cristianismo, exibiu características da parábola de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 13. Note que ambas as características são muito relevantes, onde o Senhor Jesus falava do solo rochoso, em que a semente da palavra floresceu brevemente, mas murchou e morreu diante da tribulação, da perseguição, e também do solo espinhoso, em que a semente foi sufocada sob os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Quantos que são, não é, irmãos? Paulo já tinha ali também voluntariamente antecipado o seu martírio. Demas ali decidiu que ele não estaria disposto a pagar o preço igual a de Paulo. Você está disposto a pagar o preço de ser um cristão? Tem pregadores aí, irmão, que só querem andar de avião para cima e para baixo, mas pagar o preço não é pagar com dinheiro, não. É o sofrimento, é a prova, é a luta. Veja como Paulo sofreu, irmãos. Então o Senhor te pergunta, estaria disposto a pagar o preço igual ao de Paulo? Porque ele abandonou Demas abandonou a fé, foi para Tessalônica, uma cidade grande, na época uma cidade cosmopolita, na principal rota do comércio leste e oeste da Ásia Menor. Uma cidade que oferecia todas as seduções materiais e morais, filosóficas do mundo. Então, irmãos, e Paulo aqui estava dizendo que ele amava o mundo e abandonou assim a fé por amor ao mundo. Demas provou assim que ele não amava a Deus. Por isso que temos que entender o que é amar a Deus. Amar a Deus é amar sobre todas as coisas. O trágico exemplo de Demas nos fornece um exemplo de um tipo de amor que Deus odeia. Isso que eu senti hoje pela manhã, irmãos. Um amor que Deus odeia. Quando se ama o mundo e a sua concupiscência, esse amor não é de Deus. Esse não é um amor. Esse amor Deus odeia. O amor pelo mundo, pela concupiscência. As pessoas que sentem amor pelo mundo, uma hora ou outra, pode ter o fim de Demas e se entregar inteiramente ao mundo consequentemente e abandonando a fé em Cristo. Por isso não ame o mundo. O amor perfeito é aquele que está em Deus. Do mesmo modo exige que aqueles que o amam compartilhem o seu ódio por tudo que se opõe a ele. O salmista exortou em Salmos 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Está escrito, pega lá sua Bíblia. Vou até repetir. Salmo 97, versículo 10. Vós que ameis o Senhor, vós que amais o Senhor, odiai o mal. Em Provérbios 6, 16, versículo 16 e 19, nos mostra algumas coisas que Deus odeia. As 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, as 7 que ele abomina. Está escrito, irmãos, em Provérbios 16, ou melhor, em Provérbios 6, versículo 16. Depois o versículo 17. Diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18. Coração que maquina projetos iníquos. Você quer aprender? Presta atenção. É Deus que está trazendo isso aqui, irmão. Que me permitiu de estar pregando isso aqui nessa noite. Essa palavra. Glória ao Senhor. Porque não é só querer bênção nessa terra, não. Isso aqui tudo passa. Já está escrito lá em cima, no primeiro versículo. O mundo passa e a sua concupiscência. Por isso, irmãos, temos que entender. No versículo 17 aqui,
de Provérbios, capítulo 6, os olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. No versículo 18, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 19, então, testemunha falsa, que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. Quantos que estão por aí, até dentro de determinadas denominações, mentindo, enganando. Chegará o teu dia. Chegará o momento que Deus vai acertar conta com você. Glória ao Senhor. Olha só, irmão. Dá para repetir esse versículo, para ficar bem gravado. Versículo 19, vou repetir esse versículo. Cada um tem uma forma de pregar, e Deus me dá de fazer assim. Vou repetir. Testemunha falsa, que profere mentira, e que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia todas essas coisas, porque elas são totalmente incompatíveis com a sua natureza santa, irmãos. Deus não tem comunhão com isso não. Não adianta você dizer que você é pregador, que você tem uma igreja enorme, que a tua igreja é só ela que vai para o céu. Se você tiver desse jeito aqui, olha, meu amigo, trata de se arrepender e se humilhar na presença de Jesus Cristo, do eterno Deus, para que você não seja incluído nesse, como Demas, e daqui a pouco você perca todo o direito e se corrompa com o mundo e a sua concupiscência. Esta passagem curta da primeira carta de João descreve, irmãos, uma importante característica de Deus. Ou melhor, uma característica do ódio de Deus. Porque muitos pensam que Deus não tem ódio. Sim, Deus tem ódio. As coisas do mundo, algo que aqueles que o amam também devem sentir no meio da série de testes doutrinais, morais, em relação à certeza da salvação, o apóstolo João nos mostra 3 motivos eloquentes pelos quais não devemos amar o mundo, irmãos. O primeiro nós vamos ver no versículo 15, por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Capítulo 2, versículo 15. Não tem compatibilidade. Deus não tem comunhão com as trevas. Deus não tem comunhão com o Satanás, irmão. Não tem jeito. Glória ao Senhor. No versículo 15, ao examinar o uso do termo mundo na Bíblia, nós podemos entender os vários significados do termo nesse versículo. João não está falando do mundo físico. João não teria ordenado aos seus leitores a odiar algo que Deus criou. Presta atenção, para não distorcer. Que por sinal o próprio Deus disse, após a criação, que tudo o que ele criou era muito bom. Mesmo assim, irmãos, glória ao Senhor, a criação é marcada pela queda da raça humana. Lemos lá em Gênesis, capítulo 3. As belezas físicas da natureza ainda refletem a glória de Deus. O salmista expressou esse princípio de forma eloquente, muito eloquente. Ele disse, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Em segundo lugar, irmãos, João não teria ordenado aos crentes a odiar o mundo da humanidade. Isso porque Deus ama as pessoas do mundo. No entanto, que enviou seu filho. Se ele não amasse, não enviaria. Ele enviou seu filho para salvá-las. Não é isso que diz em João 3,16. Porque Deus, não é isso? Você já leu lá João 3,16? Tem irmão que não está lendo a Bíblia. Está escrito assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho, ou seu filho unigênito, para todo aquele que crê nele, ou que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos que Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Mundo aqui que significa povos de todas as línguas, nações. Glória ao Senhor. Aqui vemos que a graça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo,
não faz exceção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo veio salvar os homens de todas as tribos, nações, asiáticos, americanos, africanos, europeus. O mundo que João advertiu aos seus leitores é não amar o sistema invisível, aquilo que você não enxerga, mas que está trabalhando aí, um sistema maligno, um sistema invisível e espiritual do mal. Eu já até expliquei isso numa pregação, que o termo usado aqui é o cosmos, que significa ordem mundial. Nós estamos vendo isso aí, irmão, o mundo se preparando para uma nova ordem mundial. Pode preparar aí para o anticristo. Não pensa que você vai escapar. Nós vamos ter que enfrentar esse espírito. Se nós estivermos ainda aqui vivos, sejamos corajosos, como disse lá na frente, na palavra, na nossa boca aqui, pela graça de Deus, que saiu da boca de Jesus Cristo, nós apenas estamos transmitindo, irmão. Na boca do apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, então nós não estamos inventando nada. É preciso que nós estejamos preparados para enfrentar esse sistema invisível espiritual do mal. Como eu já falei, o cosmos, que significa nova ordem mundial. Ou ordem mundial, mas já estou dizendo nova ordem mundial porque agora vai mudar, ela vai ser nova ordem mesmo. O reino de existência, modo de vida, que a Bíblia nos diz que é regido por Satanás. Como Paulo lembrou Perdoa, irmãos. Lembrou da vida, do modo da vida, que a Bíblia nos diz que é regido por Satanás. Como Paulo lembrou em Efésios 2, versículo 2, nos quais outrora andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tudo isso daí, irmão, é o que está acontecendo. E se você não se preparar, se você não orar, se você não buscar, como é que vai ficar? Tá dura essa pregação, mas Deus quer salvar a tua alma do inferno. Você acha que vivendo de qualquer maneira, não guardando a palavra de Deus no teu coração, achando que é uma instituição que vai te salvar, cheia de heresia, cheia de mentira, cheia de falsidade, que quer ver o mal, aparentemente parece tudo anjo, se reúnem por trás das cortinas, pregando, maquinando como tirar um, como sentar o outro. Você acha que isso é Deus? Presta atenção, esse é o sistema que você tem que sair nele. Esse aí é o sistema da Babilônia, da prostituta, que diz lá em Apocalipse. E esse sistema, ele tem a aumentar. Vocês não estão vendo aí como está sendo perseguido os cristãos e como a Bíblia Sagrada também está sendo perseguida. Por quê? Por quê? Eu já vou dizer para vocês. Esse mundo que o apóstolo João está se referindo, esse mundo que não devemos amar, irmãos, um pregador chamado Charles Spurgeon, uma certa vez disse o seguinte, eu tenho aqui um livro dele também, irmãos. Esse pregador, numa carta, disse o seguinte, vale a pena nós lembrarmos, glória ao Senhor, nós estamos em perigo quando o mundo nos persegue. Mas quando estamos sendo, ou melhor, não estamos em perigo quando o mundo nos persegue. Está anotado aqui, senão é um trecho do livro, irmãos. Mas quando estamos sendo admirados por ele. Isso não está escrito nas escrituras, mas ele escreveu num livro, eu tenho esse livro e está anotado. Glória ao Senhor. Vale a pena. Um pregador que pregava a verdade. Hoje, muitos pregadores só querem prometer coisas que não se cumprem. Não ensinam as crianças, não ensinam os velhinhos. Se dedicam mais às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos, pensando no dinheiro acima de tudo, ao invés de pensar na alma. Isso não é concupiscência carnal? Ou será que eu estou enganado?
Se vocês forem olhar na história, vocês vão ver que nos anos 80 e 90 ninguém gostava de evangélicos. Crianças na escola que eram crentes sofriam bullying na certa. E justamente naquela época que os evangélicos eram mais bíblicos. Naquela época, irmão, eu me lembro. Eu já era cristão, já era crente, irmão. Eu já era evangélico. Eu me lembro que eu levava até a Bíblia para dentro da sala de aula, para a honra e glória de Jesus Cristo. Tem que fazer esse adendo aqui, porque parece que não tem nada a ver, mas onde está, irmãos, o evangélico hoje? É justamente naquela época, nós percebemos então, que os evangélicos eram mais bíblicos. Por outro lado, nos dias de hoje, todo mundo gosta dos evangélicos, virou até modinha ser evangélico. Artistas de uma determinada emissora aí, que eu não gosto nem de falar o nome, jogadores de futebol, grandes empresários, políticos, etc. O grande problema, irmão, dessa popularidade é porque os evangélicos estão fazendo, ou melhor, trazendo o mundo para dentro da igreja, para agradar os homens. Sabe por quê? Os evangélicos têm pouca influência no mundo nos dias de hoje. Sabe por quê que eles têm pouca influência? Justamente porque o mundo tem muita influência na igreja. Essa é a verdade. O mundo está tendo influência na igreja. E nos dias de hoje, temos uma igreja mundana que atrai pessoas. Mundanas, que por sinal continuam mundanas, fazendo da igreja cada dia mais mundana, prometendo que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai virar o teu cativeiro e Deus vai te pôr você por cima e você vai acreditando tudo aquilo ali, daqui a pouco aquilo não cumpre nada. E quantos que já perderam a fé e foram embora como Demas? Não é o caso. Não é o caso que aconteceu com Demas. Ele foi porque ele era amante do mundo. Mas muitos amam a Deus e muitas das vezes são enganados por falsos profetas. E eu também lembro do que Spurgeon falou há quase 200 anos atrás, irmão. Não estamos em perigo quando o mundo nos persegue. Olha só, irmão. Dá para lembrar isso aí. Marca bem isso aí. Por isso estou repetindo aqui. Mas quando estamos sendo admirados por ele. Por isso, irmãos, antes que nós fôssemos perseguidos por pregar as verdades bíblicas, estamos em grande perigo quando estamos com amizadezinhas com o mundo. Com o mundo. Não estou dizendo ter amizade com uma pessoa, mas amizade com o mundo, com aquilo que há no mundo. A igreja precisa abrir os olhos. Não devemos, irmãos, ser amiguinhos do mundo. O que Jesus Cristo diz sobre a amizade com o mundo? Você lembra? E o que Jesus disse? Que o mundo acha... O que ele acha da gente? O mundo nos odeia. Sabe por quê? Porque também odiou Jesus Cristo. E se ele odiou a Jesus Cristo, ele vai odiar a nós. Se nós andarmos como Jesus Cristo quer. Aí há esse paradoxo. O mundo tem amado os cristãos nos dias de hoje. Isso é o problema. Jesus disse que o mundo nos odiaria. Então logo temos uma ideia errada do que é mundo e de quem era Jesus realmente. Eu posso dizer, tem denominações que elas são até bem faladas perante as autoridades, os governos. Eu era de uma dessas. E facilmente se tornará presa do adversário. Já está sendo, né? Pelas coisas que ocorrem. Então nós temos que entender, irmãos, que se eu perguntasse, você ama Jesus? Todos diziam que sim. Até os muçulmanos diriam que sim. E para eles é o profeta Isa. Eu tenho aqui um Alcorão. Todo mundo gosta de Jesus, do seu jeito. Para uns, ele foi um profeta.
para outros um homem bom. E aí vai. A lista é bem extensa. Agora, se eu fizer uma outra pergunta, você ama Jesus? O Jesus bíblico? Agora sim. Você ama o Jesus bíblico? Tem uma grande diferença. Porque amar esse Jesus que é pregado nos dias de hoje é fácil. Ele realiza todos os seus desejos. Ele fica ali, não importa o que aconteça, implorando para você aceitar ele. Um Jesus que eu determino tudo no nome dele, e no nome dele, se eu tiver fé, e ele tem obrigação de fazer, porque eu tenho fé. Então eu determino, e é isso que acontece em nome de Jesus. Esse Jesus todo mundo gosta. Olha como estão pregando o Senhor Jesus aí, irmão. Esse Jesus não é o verdadeiro Jesus da Bíblia, não. Tem muitos pregadores que pregam esse Jesus para ver as suas igrejas encherem. Esses são os falsos profetas que estão pregando espiritualmente um falso Cristo. Eu quero apresentar para você o verdadeiro Cristo. O Cristo da Bíblia, o Jesus da Bíblia. Na verdade, a grande maioria odeia ele. Note que o próprio Jesus disse que o mundo nos perseguiria e nos odiaria. Por quê? Primeiramente perseguiu e odiou a ele. E se ele tivesse vindo na nossa época, os religiosos teriam matado ele novamente. Pode ter certeza. Agora vamos olhar na Bíblia, levando em consideração o que ele fez. Porque ele não faria nada de diferente. Se Jesus estivesse na rua e você encontrasse com ele e perguntasse: mestre, o que eu faço para te seguir? Sabe o que ele ia te responder? Vende tudo que tens e dá aos pobres e me siga. Isso que ele ia te responder. Glória ao nome do Senhor. Se você viesse, ou melhor, se você visse, né? Se você visse Jesus entrando na igreja ou entrando em alguma casa para oração, ou chamando pregadores, os pastores de raça de víboras, mercenários, derrubando púlpitos, você iria gostar dele? Isso que ele ia fazer, irmão. Se você visse Jesus no meio das prostitutas, drogados, doentes, pensa bem, na Cracolândia, talvez teria sido o lugar mais frequentado por Jesus. Você iria gostar de Jesus? Se Jesus entrasse por essa porta agora, de sandálias, eu digo por essa porta, como se eu estivesse numa igreja. Imagine que eu esteja e que você esteja dentro de uma igreja, porque eu estou pregando essa pregação de dentro da minha casa. Mas agora, em espírito, eu me sinto dentro de uma igreja. Imagine que o Senhor entrasse, glória ao Senhor, de sandália, suado, cheirando mal, e trouxesse junto com ele mendigos, doentes, prostitutas, para levar para um culto. Você iria gostar desse Jesus? Tem igrejas aí, irmão, que se não comprar um terno novo, nem a ceia ele não toma. Glória ao nome do Senhor, é verdade. E Jesus, ele sempre foi humilde. O Jesus que eu conheço é esse. O Jesus que é pregado nos dias de hoje não se assemelha em nada com o Jesus da Bíblia. Isso não generalizando, irmãos. Eu vou ser extremamente honesto com vocês. Se Jesus viesse nos nossos tempos, será que eu estaria preparado para encontrar com ele? Falando de mim agora. Honestamente, eu acredito que não estaria. Eu tenho tentado mudar a forma como eu vejo o Jesus bíblico. E me preparado dessa forma. E eu te aconselho a fazer o mesmo. Não olhe para o Jesus que tem sido pregado em grande parte de muitas igrejas. Olhe para o Jesus bíblico. Faça essa mesma pergunta para você.
Faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu estaria pronto para encontrar com Jesus? Porque esse encontro você perde a sua vida para ganhar vida. Tem que deixar tudo para ganhar tudo. E às vezes, qualquer coisinha a gente não deixa as coisas de Deus para lá. Irmãos, estou falando de Jesus Cristo. Não estou falando de falso Cristo, não. Estou falando daqueles que vão ser chamados naquele dia. Ah, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ah, Senhor, nós expulsamos. Em verdade vos digo, não vos conheço. Por quê? Porque não falou a verdade. Não disse que Jesus Cristo queria e quer. Ele nos ama, ele tem carinho por nós, ele cuida de nós. Ele não é ruim, não. Ele é muito bom demais. É a pessoa mais maravilhosa do universo. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Mas não, irmãos. Não é isso que nós estamos vendo. A soberba da vida. Soberba da vida. Existe isso, irmãos. Existe a soberba da vida. O homem só quer ganhar para si. Essa palavra grega que descreve soberba, irmãos, ela significa alassoneia. Essa palavra só aparece novamente em Tiago 4, versículo 16. Eu também tenho uma Bíblia em grego, irmãos. O soberbo é o alazon. O alazon é o fanfarrão. Na antiguidade, essas palavras eram usadas para descrever os charlatães que faziam propaganda de produtos falsos. É dura essa palavra, irmãos. Esse foi o termo, inclusive, usado por grandes filósofos, como Aristóteles. O termo alazon para definir o homem. Glória ao nome do Senhor. Que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que ele nem tem. Ele mesmo se propaga, ele mesmo quer que o seu ego seja massageado. A soberba é como um narcótico, irmão. É um falso moderador de humor que estimula a nossa autoimagem. É um sedativo que anestesia uma aceitação do nosso verdadeiro eu. A soberba produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. A alazononela é a jactância ou soberba, é a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros. O desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com a sua vida cheia de luxurias. Note que a palavra aqui é luxuriosa, mesmo que não luxuosa, que provém do luxo, mas a palavra luxuriosa, mesmo que deriva da palavra de luxúria, não é a mesma que deriva? Em meio a um mundo tão corrompido, cheio de trevas, irmãos. Um mundo que não tem mais jeito. E não tem para onde correr, pois nós vivemos no mundo e muitas vezes passa pelas nossas cabeças, é possível não se contaminar com esse mundo? Quantas vezes já não passou? Na minha, na sua? Então nós temos que tomar uma atitude, irmãos. A mesma atitude que Jó tomou. Ele fez um acordo com seus olhos. Às vezes nós temos que fazer um acordo com o nosso próprio ser. Isso tudo debaixo de oração, porque nós não temos força, só em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão. Jó 31, versículo 1 diz assim: nos mostra isso, e não apenas com os olhos ele fez também, um pacto com os seus ouvidos. Ele fez com os olhos, mas também fez um pacto com os seus ouvidos. No capítulo 40 de Jó, sofrendo todo que é tipo de desgraça, mas todo. Primeiro, foi-lhe tirado os bens. Aí Jó diz: Deus dá, Deus tira. Vim nu para a terra e voltarei nu. Glória a Deus.
Glória a Deus. Daí começou na saúde, a saúde dele. E Deus calado. Aí Deus fala com Jó. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra mexe até dentro da alma da gente, irmãos. Se nós for meditar, eu fico observando e fico meditando. Como o mundo hoje não está preparado. Em alguma igreja talvez não estaria preparado de ouvir o que eu estou falando aqui. Ou senão, eles iam embora. Se eu atendesse um culto e pregasse isso, talvez, quando eu voltasse, ninguém queria nem que eu subisse na frente para poder falar alguma coisa. Mas Jó sofreu muitas desgraças, irmão. Perdeu tudo. Mas não blasfemou. Não blasfemou contra a glória de Deus. Sua saúde começou na sua saúde, na saúde dele. E Deus sempre calado. Aí Deus fala, né? Aí Deus vai falar com Jó, como nós estávamos falando. Glória ao nome do Senhor. Ouve Deus. Ai, o que responde Jó? O que responde? Tantos ais, tanta dor. Glória a Deus. O que Jó responde para Deus? Ele reclama de alguma coisa, não é? É isso que vemos. Jó reclamando porque o Senhor tinha permitido todo aquele mal. Por que, Senhor, que tu permitiu todo esse mal? Não falou isso? Não. No capítulo 40, versículo 4, olha que impressionante a resposta de Jó. Versículo 4. Ele não falou isso, irmãos. Eu estou perguntando. Foi uma interrogação que eu fiz. Jó falou assim. Olha só. Que reverência por Deus. Que reverência, que respeito que Jó tinha por Deus. Ele não falou aquilo, irmão. Um homem que fez um acordo com seus olhos para não ver o que não edifica. É um homem que também fez um acordo com seus ouvidos. O mesmo homem que fez um acordo com os olhos, fez um pacto, um acordo com os seus ouvidos e sabia escutar a voz do Senhor com a reverência que se deve ao Senhor dos exércitos, ao Todo-Poderoso. Temos que aprender com Jó, irmãos. Temos que aprender com Jó. Apesar dele ter tido todo tipo de prosperidade no mundo, o mundo não era o seu foco. Enquanto tudo foi tirado dele, ele permaneceu firme no Senhor. A vida de Jó estava totalmente focada em Deus. Não importa que ele perdeu tudo, não importa que ele reclamou alguma coisa. Pode até ter reclamado, mas o importante é que ele estava focado em Deus. Ele disse até que ele tinha vindo nu e nu ele voltaria, não é? Outro motivo pelo qual não devemos amar o mundo, por causa da transitoriedade do mundo, contrastada com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. O apóstolo João contrasta dois estilos de vida. Aqueles que vivem apenas para o aqui e agora, e aqueles que vivem na perspectiva da eternidade. Vamos destacar esses dois pontos, irmãos. Vamos fazer um destaque aqui desses dois pontos para vocês, para nós. A transitoriedade do mundo. 2, versículo 17, né, de João. João está dizendo que não devemos amar o mundo, porque chegou a nova era, e a era presente está condenada. O mundo é trevas, e suas trevas estão se dissipando. E os homens, na sua concupiscência mundana, passarão com ele. O mundo não é permanente. Um dia esse sistema passará. Vai passar, o sistema vai acabar. Eles acham que não, mas vai.
seus prazeres, encantos passarão. A grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema desse mundo corrompido e mau, com seus encantos, cairá, irmãos. A Babilônia, o sistema desse mundo, sim, nós estamos debaixo, nós estamos vendo ela se tomando conta, principalmente nesses últimos dias, irmão. Um cristão maduro considera-se estrangeiro, peregrino. É isso que ele se considera sobre a terra. Em Hebreus 11, versículo 13. Ele não tem cidade permanente aqui, mas procura a cidade que está por vir. Hebreus 13, versículo 14. Não podemos nos sentir em casa aqui, nesse mundo. Nossa pátria está no céu. Peregrinos sou no mundo, minha pátria está no céu, não é? Glória a Deus. Filipenses 3, versículo 20. Jesus disse que não somos do mundo, embora estejamos no mundo. As coisas desse mundo passarão. As coisas que cobiçamos não preenchem o vazio do nosso coração. Quando colocamos as mãos em alguma coisa e cobiçamos, e já logo começamos a desejar outra, não enche. Você pega aquilo ali parece que não, agora eu quero aquilo. Aí quanto mais você pega, mais você deseja, e aí não vai encher o teu coração. A outra não preenche, sempre vamos querer mais. O desejo saciado é silenciado, mas logo ficamos sedentos de novas conquistas. Nossa vida torna-se inquieta, insatisfeita, enquanto estivermos sujeitos ao mundo e às suas cobiças. Finalmente, ao morrermos, somos privados de tudo que tínhamos no mundo. Na morte, todo o mundo é aniquilado para nós. Por isso que ninguém tem nada. Você diz que tem um carro, tem uma casa, tem um terreno, tem um iate. Você não tem nada. Eu também não tenho nada. Porque quando a gente morre, não leva nada com a gente. Essa é a verdade. Glória ao Senhor. É verdade, irmãos. Tudo deixamos no mundo. Tudo fica aniquilado. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, isso diz a história, perguntaram para o seu contador, lá no cemitério, quanto o Dr. John Rockefeller deixou. Ele respondeu, ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. Isso é verdade, irmãos. Estou falando aqui, não é uma historinha, não. E acontece até hoje. Não deixou nenhum centavo. Veja bem, o que você vai deixar, irmão? Não vai deixar nada. Mas que o teu nome seja um nome, ainda que você vá, que alguém possa lembrar de você como um homem de Deus. E possa também ter em você, irmão, irmã, como um espelho, como Paulo, hoje, é um espelho também para nós. Mas principalmente, a nossa regra de fé e a nossa crença está em Jesus Cristo. Nós falamos de Paulo, porque ele foi um grande apóstolo. E ele foi humilde. Mas sabemos que a salvação está em Jesus Cristo. E mais ninguém. João estava contrastando dois tipos de vida, irmão. Aqui nessa leitura. A vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o mundo. Uma pessoa mundana vive para os prazeres da carne, mas um cristão deve viver para as alegrias do Espírito. Por que eu disse deve? Porque tem muitos que se dizem cristãos que não fazem isso. Uma pessoa mundana vive para as coisas que pode ver, segundo o desejo dos olhos, mas um cristão vive para as realidades invisíveis de Deus. Segundo Coríntios 4:16, versículo 18. O homem, portanto, que se apega aos caminhos mundanos, está entregando a sua vida ao que literalmente, irmãos, não tem futuro. Se apegou naquilo que é terreno, você não tem futuro. Aquilo vai ficar e você
também vai embora e aquilo fica para outro. O homem do mundo está condenado ao engano e à desilusão. Por que nós conseguimos? Então não vale a pena fazer? Vale a pena, mas tem que ter Cristo em primeiro lugar. E Cristo Jesus seja a tua meta. Se o Senhor te abençoar materialmente, louvado seja Deus. Mas que Cristo Jesus, você nunca permita, porque você também tem essa condição de não permitir que ele se afaste de você. Porque ele se vê atraído quando ele vê alguém, quando ele vê alguém que o ama, que o busca, que se sujeita a ele, como Jó se sujeitou a Deus e fez um contrato, um pacto com seus olhos e com seus ouvidos. Façamos assim, irmãos. Sigamos esse exemplo. Não vamos nos apegar aos caminhos mundanos, né? Não vamos fazer isso não, irmãos. João ali estava contrastando, então, uma pessoa mundana que vive no prazer da carne e um cristão que vive na alegria do Espírito. Irmãos, o homem, portanto, que se apega aos caminhos mundanos, sempre estará, irmão, entregando sua vida ao que literalmente não tem futuro. Estou repetindo, para que fique gravado. Poderia falar uma vez só, mas eu queria que você prestasse atenção. Não entregue a tua vida àquilo que não tem futuro. Entregue a tua vida a Jesus Cristo, irmão. Mesmo depois que esse mundo acabar com a sua refinada cultura, suas vaidosas filosofias, o seu egocêntrico minha língua até enrola, intelectualismo. Às vezes para falar essas palavras assim, difícil, mas que vem esse intelectualismo, né? Vai acabar tudo. Seu materialismo, mesmo depois que tudo isso for esquecido e esse mundo tiver dado lugar a novos céus e a nova terra, os fiéis servos de Deus, aqueles que amaram a Deus, serviram a Deus, permanecerão para sempre refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. É isso que nós temos que pensar, irmãos. A conhecida e famosa expressão de um missionário, Jim Elliot, se enquadra perfeitamente nesse contexto. Missionário muito famoso, irmãos. Humilde, mas que trabalhou para levar a palavra de Deus. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Coisa linda, né, irmão? Você entendeu? Glória ao nome do Senhor. A vontade de Deus não é alguma coisa que devemos consultar esporadicamente, como uma enciclopédia, mas é algo que deve controlar a nossa vida. A vontade de Deus tem que nos controlar, irmãos. Aleluia. A vontade de Deus não é como um restaurante self-service. Não. Em que você apanha o que gosta e deixa o que não gosta. Precisamos experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Presta bem atenção, irmão. Isso aqui é super importante para mim, para você, para todos nós. O microfone aqui está dando uma microfonia, né? Mas eu acho que está dando para entender, né, irmão? Bom, ele sabia, né? Ele dizia, eu já estou caminhando para o fim. O apóstolo João, ele já sabia, irmão. Então ele já estava caminhando para o fim. E ele gostaria de deixar uma reflexão, né? O que faz você alegre? Agora, eu também estou caminhando para o fim. Vou fazer 60 anos, né, irmão? E eu pergunto para você, com que você se sentiria alegre? Eu queria que você pensasse nisso. E que dê mais alegria, um bem. Será isso que deixaria você alegre? Um carro, uma casa, é isso? Planos para viagens. Você
que não tem namorado nem namorada, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, filhos, o que enche você de alegria? Eu te pergunto. Irmãos, eu ainda me sinto jovem, vou fazer 60 anos, mas a gente não sabe. Tem amigos meus que já foram, mais jovens do que eu. Todas essas coisas que eu citei, um dia você irá perder. Todas essas coisas são passageiras. Um dia perderemos a nossa mocidade. Um dia você vai perder a sua beleza. Um dia você vai perder a sua saúde. Um dia você vai perder a sua esposa, o seu esposo. Talvez perca filhos, talvez perca propriedades. Tudo aquilo que o seu coração se foca como fonte de alegria nesse mundo. Todas essas coisas são passageiras. A única razão, a única fonte verdadeira de alegria está em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que Deus, irmãos, aleluia, fez através de Cristo, aquilo que Ele faz e o que Ele fará, é a única coisa que podemos nós trazer uma alegria, que pode trazer a nós uma alegria, porque através disso, irmão, glória ao nome do Senhor, nós sabemos que essa alegria não é passageira, como a do mundo, mas é uma alegria eterna, que durará para sempre. E nesta passagem, o apóstolo João nos diz que apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos a ele. Somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem aqui. Por isso, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter nada nesse mundo, presta atenção. Eu não quero dizer isso. Ter uma vida digna e decente, claro que você pode, deve procurar batalhar, oferecer o melhor para a sua família, isso você tem que fazer, faz parte. Mas o nosso regozijo e a confiança deve estar sempre em Deus. Ele tem que ser o primeiro plano. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, é o primeiro plano, certo? O grande problema é que vivemos nesse mundo como nunca fôssemos sair dele. E é isso porque não queremos sair dele. E aí percebemos que a nossa confiança muitas das vezes está mais no mundo e seus atrativos do que em Deus. E para sabermos disso, é bem simples. Quanto tempo gastamos lendo a Bíblia? Tem muitos que pegam e jogam a Bíblia depois que vem da igreja em cima do guarda-roupa e só pega no outro dia, irmão. E tem pregador que faz a mesma coisa. Glória ao nome do Senhor. Nós temos que gastar o nosso tempo lendo a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta para conhecer a palavra de Deus? Quanto tempo gastamos conversando com Deus? No nosso dia a dia, quanto tempo gastamos com as coisas do mundo, em seus atrativos? E são tantos, por sinal, smartphones, redes sociais, Netflix, games, não é? E etc. Não vou citar tudo aqui. Não somos proibidos de nenhuma dessas coisas. Agora, a questão aqui é, se você ama fazer todas essas coisas e não tem prazer em ler a Bíblia, aí a coisa fica complicada, irmão. Conhecer mais de Deus, aí só mostra que o seu amor está no mundo e não em Deus. Infelizmente, é isso que eu tenho que te pregar, irmão. Para muita gente, ler a Bíblia é uma batalha. Parece que é algo penoso. Não há prazer em conhecer o Senhor. Eu já vi pessoas disserem que não lê a Bíblia, mas assiste muitas pregações. Assistir pregação é bom, mas como você saberá que o que está sendo pregado é bíblico se você não lê a Bíblia? Aí tem uma denominação que não quer nem que estuda a Bíblia. O que ele pregar você come, você não sabe nem o que é a Bíblia, você não sabe nem o que está escrito, você não sabe nada porque você não busca. Tem pessoas que diz, eu não leio a Bíblia, mas eu escuto música gospel. Lembrando de Lutero, dizia ele, algo muito interessante, que a música na igreja tem que ser um sermão cantado. Aí eu te pergunto, como as pessoas sabem que a música é bíblica se não lê a Bíblia? Hoje, principalmente, tem músicas que levantam o ego do próprio cantor e da própria pessoa e não glorifica a Deus em coisa nenhuma, irmão.
Não ache que ouvir música gospel faz de você cristão, até mesmo porque grande parte das músicas gospels são antropocêntricas. Sabe o que é antropocêntricas? Elas querem agradar a você mesmo, feitas para agradar grande parte do público. Grande parte das músicas gospel são antropocêntricas. Certo? Elas não são feitas para agradar a Deus, mas são feitas para agradar o homem. E por isso que é uma indústria milionária. Hoje, tem músicas que não tem nada de Deus e se canta na igreja, irmão. Eu não sou contra você cantar uma música na sua casa, aí, mas tem cantores que vão em determinadas denominações aí e que cobram não dá nem para falar, irmão. Cobram muito dinheiro para cantar uma ou duas, três músicas. Irmão, uma coisa para louvar a Deus, você tem que cobrar. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não digo você ajudar alguém numa missão, você ajudar alguém numa viagem, ajudar o teu pregador a fazer alguma coisa, atender um necessitado. Mas uma pessoa que vai louvar a Deus, cantar, se ele vem de longe, é justo até que o ajude. Mas o que está acontecendo hoje, irmão, virou uma aberração. A gente não sabe mais se é para louvar a Deus ou se é para ganhar dinheiro só. Não ache que ouvir música gospel vai fazer você cristão. Não ache. Não pense assim. O que te faz cristão é uma vida com propósito, em busca da santidade. Essa vida, ela é sempre regrada de leitura da palavra, oração, com uma vida com esse propósito, assim saberemos onde está o nosso coração. Aonde? Em Deus. Porque se não for assim, estará no mundo. Eu gostaria que você, ao ouvir essa pregação, pensasse o que tem sido, em quem você tem colocado a sua confiança e alegria? Em Deus, em Jesus ou no mundo? Medite nisso. É uma palavra longa. Eu não sei nem se todos vão ter paciência de escutar. Mas eu quero dizer para você, você pode ter riquezas, você pode ser abençoado materialmente. Isso não é pecado, como nós acabamos de pregar aqui. Porém, tudo isso para você não seja o atrativo da tua vida, mas que você sempre seja cristocêntrico na tua vida. Que Jesus Cristo seja o tudo e você sempre seja o nada. Que Jesus Cristo apareça e você sempre diminua. Que você ame a Jesus Cristo acima de tudo, para Ele guardar a tua casa, a tua família, os teus filhos, para que no dia da tua partida, porque a gente não sabe quando vai, a gente cumpriu a nossa missão. Como disse o apóstolo Paulo, né? Quando terminou a epístola. Ou melhor, quando terminou a carreira. Ele disse, combati o bom combate. Acabei a carreira e agora só me resta a coroa que me está proposta. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tirem proveito dessas palavras. Graça e paz. Que o amor de Deus e a paz de nosso Deus eterno e de Jesus Cristo, na guia do Espírito Santo, reine sobre cada um de nós. Amém e amém.